Oi, gente. Graça e paz sobre a sua vida, amém? Graça e paz sobre você que me assiste aí pelas mídias sociais. Receba aí um toque do Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Você está feliz? Está mesmo? Será que você vai estar feliz no final também? Irmão, eu tenho lido um livro, e esse livro ele tem sido impactante na minha vida. E ele trouxe um tema que mexeu muito comigo. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite. É revelador. É algo que muda a forma de pensar. E esse é o meu objetivo com você hoje. Trazer a você alguns pensamentos e trazer algumas realidades. Talvez um pouco distorcida a respeito de algumas coisas importantes que gostaria de compartilhar com você. Amém? Queridos, o nosso maior problema como cristãos hoje é o pecado. Você concorda comigo? Esse é o nosso maior problema. Pecado. Só que o pecado, ele não é algo de hoje. Ele é algo que já vem lá do começo. Caim já tentava o mal contra o seu irmão. E Deus, sabendo disso, chega para Caim e diz: olha, o pecado jaz à sua porta. E ele quer te conquistar. Mas a você cabe dominar esse mal. Deus já orientando Caim, dizendo algo importante a respeito do pecado. O pecado, irmão, ele está à nossa porta. E qual é o objetivo dele? Nos dominar. E qual é a orientação de Deus para mim e para você, através da palavra? Que nós temos que dominá-lo, amém? Isso é uma realidade. O pecado, ele é um inimigo enganoso, sedutor e poderoso. Não brinque com ele. Um pouco antes desse versículo, Deus ainda vai dizer para Caim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se você fizer o mal, o pecado está à sua porta. Querido, eu e você temos uma escolha. Se nós não fizermos o bem, não seremos aceitos, não seremos abençoados. A palavra do Senhor nos garante. Porém, se nós fizermos aquilo que é mal, o pecado está muito pertinho, está muito próximo. Interessante que Paulo vai falar aos Romanos, em Romanos 6,16, dizendo o seguinte: pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são, de fato, escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer o pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Observe, querido, que Paulo e Deus estão falando coisas muito parecidas, talvez com uma conotação diferente. Paulo aqui está trazendo a questão de escravidão, que se nós nos entregamos ao pecado, nós somos escravos dele. Há uma diferença pequena com Caim e a nossa realidade hoje. Caim, ele tinha o seu espírito morto. Por quê? Porque o pecado tinha entrado. E em virtude da entrada do pecado, o seu espírito havia mortificado. Ele só tinha a palavra do Senhor, a palavra de Deus na vida dele, mais nada. E hoje, irmãos, eu e você, através de Jesus Cristo, nós temos esse Espírito que estava morto, ele foi vivificado. Hoje há vida em mim e em você. Com Deus nós somos um. E é isso que Paulo está falando, que nós temos escolhas. Caim, somente a palavra de Deus, falada através do próprio Deus. Espírito morto. Nesse contexto hoje, além disso, do Espírito vivificado, a graça entra em ação.
O que é a graça? A graça, querido, é um empoderamento na minha vida e na sua vida, que nos capacita e nos ajuda a vencer, a obedecer e ficar livre de todo pecado. Então observe que hoje nós temos o Espírito vivificado, a graça de Deus, que é uma força, que é um empoderamento nas nossas vidas, que nos impulsiona, que nos leva a vencer. 2 Pedro vai dizer o seguinte, que a graça, 2 Pedro 1, 2 e 3, que a graça e a paz estejam com vocês, e aumentem cada vez mais. O poder, a graça de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Querido, e uma pergunta está no meu coração há muito tempo. Pelas minhas experiências de vida, por aquilo que eu acompanho de algumas pessoas, pelo que eu vejo de outras. E a pergunta é: por que nós não vencemos o pecado? Por que há pessoas ainda sendo dominadas por ele? Não conseguem te desvencilhar de certas situações da vida? Veja a diferença. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a graça de Deus, nós temos a palavra do Senhor. Nós temos pastores de jovens, de adolescentes, pastores more, pastores de música, pastores, nós temos líderes. Nós temos a igreja, esse templo. E nós não conseguimos vencer. Tem coisas na nossa vida que está tão enraigada que não sai. Já parou a pensar nisso? Por que fulano não desenvolve? Por que ciclano não sai disso? Querido, pensando nisso, refletindo nisso, eu gostaria de compartilhar com você. O título da minha mensagem hoje é, vamos lá, Francisco? A força do pecado. O que dá força a ele? Vamos lá, Francisco? Querido, lembre-se, Deus nos deu a capacidade de escolhas. E Ele não contraria nossas escolhas. Por que pessoas escolhem então desobedecer e pecar? Por quê? Porque talvez isso acontece quando o pecado nos convence que aquilo que é desejado é mais benéfico do que obedecer a Deus. Parece que na vida das pessoas, o pecado, aquilo que ela deseja, é tão forte que aquilo convence ela de que aquilo é muito melhor do que obedecer a Deus, obedecer a palavra e caminhar em retidão diante dele. E essa pessoa fica presa, fica amarrada, não desenvolve. Agora, o que fortalece, o que dá poder, o que empodera o pecado na vida dessa pessoa? E essa é uma pergunta que eu quero compartilhar com você, e junto a gente entender e desenvolver um raciocínio, e quem sabe, se você quiser, a partir de hoje, ser livre de todo e qualquer pecado, amém? Olha só, Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15, 56, vamos lá, Francisco? Dizendo que a força do pecado é a lei. Surpreendente essa declaração. É uma afirmação que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz para mim e para você que a força do pecado é a lei. Agora, que lei é essa? Na nossa cabeça, quando nós falamos de lei, automaticamente vem a lei de Moisés. Mas não é a lei de Moisés que Paulo está se referindo aqui. Querido, e quando nós falamos de lei, não fique preso só a essa questão da lei de Moisés. Quer ver alguns exemplos? Em Tiago 2,8 vai trazer a lei do reino. Vai dizer assim, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, tá? Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: ame os outros como vocês mesmos. A lei do reino. Outra lei, a lei de Deus, está lá em Hebreus 8:10.
Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com que o povo de Israel, que está em aliança comigo, eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. A lei de Deus. Nós temos ainda a lei de Cristo, Gálatas 6:2, ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Nós temos ainda a lei da liberdade, Tiago 2:12, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. E tem muito mais leis. Então observe que existem algumas leis. Agora, será que a lei que Paulo está falando aqui se enquadra dentro de uma dessas? Que lei Paulo está falando que dá força para o pecado? Que lei é essa que muitas vezes me domina e exerce um poder sobre a minha vida, que dá força a ele e eu não consigo ser livre? Antes de eu entrar especificamente a falar a respeito disso, eu vou citar para vocês algumas declarações que demonstram que pessoas estão amarradas, estão presas a essa lei. Primeiro, eu não devo assistir esse filme, porque ele contém cenas de nudez e palavrão. Outra declaração, eu preciso dizimar, ofertar. Outra, eu não posso consumir pornografia. Que tipo de lei essas pessoas estão presas quando se referem e quando falam dessa forma? São pessoas, querido, que estão restringidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um peso para a vida dela. A palavra de Deus, querido, é um fardo na vida dela. E há uma diferença no que o salmista vai falar em Salmo 48, dizendo o seguinte, que eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Olha a diferença de uma coisa e outra. A lei que Paulo está falando, querido, é a lei da palavra de Deus, a lei que restringe, a lei que pesa, a lei que te obriga a alguma coisa, que na verdade deveria ser um prazer para a minha vida e para a sua vida. Põe lá, Francisco. Está um pouco para cima lá, coloquei em cima, perdoe. Aí, mano. Olha só, a pessoa debaixo da lei, ela não deseja apaixonadamente fazer a vontade de Deus. Não existe paixão nela. Por quê? Porque ela se move baseado na lei. Aquilo que restringe ela, que obriga ela, que paralisa, que pesa. Eu quero compartilhar com você a história de um homem que vai trazer uma realidade a respeito disso. E o seu nome é Balaão. Quem foi Balaão? Está lá em Números, a gente vai ler alguns versículos daqui a pouco, e você vai acompanhar comigo a história dele. Balaão foi um profeta de Deus, um homem que teve experiências fortes com o Senhor. Deus era com ele, Deus falava com ele. Em certo momento, o rei de Moabe, Balaque, se vê junto com os seus líderes e seu povo numa situação difícil. Por quê? Porque Israel estava acampado e estava próximo da província de Moabe. E eles sabiam quem era esse povo. Esse povo tinha saído recentemente do Egito, a maior nação da época, a maior potência bélica, economia, agricultura. E eles ouviram a história de que o mar se abriu e o povo passou, e o exército do Egito foi morto naquele momento. E você sabe a história das 10 pragas. Deus confrontou o povo do Egito com cada praga. Ele destruiu a agricultura, ele destruiu o exército, e ele destruiu a economia de uma nação, a nação mais poderosa da época. E esse povo então sai do Egito, passa pela terra dos amorreus, destrói todo o povo, e esse povo agora está em rota de colisão com Moabe. E o rei está preocupado, dizendo:
olha quem vem contra mim. E ele ouve falar de um profeta chamado Balaão, e disseram para ele o seguinte: olha, esse cara é porreta. Por quê? Porque aquilo que ele amaldiçoa é amaldiçoado, e aquilo que ele abençoa, a pessoa, ou aquilo que ele abençoar, se torna totalmente abençoado. O que Balaque faz? Ele reúne líderes, uma oferta boa, e envia esses líderes a esse profeta. Está lá em Números 22:6. Eu vou acompanhando com vocês, tá, irmãos? Versículo por versículo, para a gente entender todo o contexto. Não precisa abrir. Se você quiser abrir em Números 22, vai acompanhando comigo. Os manos são rápidos ali, ó. Vamos lá. Números 22:6 vai dizer: Balaque dizendo: eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que você abençoa alguém, este fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então esses líderes chegam para Balaão e falam isso. Balaão diz para eles, Números 22:8, Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Um detalhe importante aqui, querido, nesse versículo: quando Balaão está dizendo que ele vai consultar o Senhor, essa palavra Senhor, no original hebraico, é Iavé. Então ele está dizendo que ele consultaria o Deus verdadeiro, não era outros deuses pagãos. Ele consultaria o próprio Deus a respeito daquela situação. E o interessante, querido, que Balaão nem precisou consultar, Deus veio antes. Está lá em Números 22:9. Deus veio falar com Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? E é interessante, querido, que Deus é o Deus, irmão. Deus é o cara. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo, ele está na mão dele todas as coisas. E o interessante, quando você vê Deus perguntando para alguém alguma coisa, na verdade ele não quer saber realmente a resposta, porque ele já sabe. E na verdade o que ele está fazendo? Ele está instigando a pessoa a refletir. Na verdade Deus está falando para Balaão: Balaão, quem são esses caras aí? E esses caras querem amaldiçoar o meu povo, o povo que tem uma aliança comigo, o povo que eu livrei do Egito, que saiu e que está passando, está indo para uma terra que eu prometi. Você tem certeza disso? Esses incircuncisos, esse povo não tem aliança comigo, e você está querendo vir orar e perguntar se você deve ir e amaldiçoar esse povo? Querido, eu não sei se você já parou para pensar. Tem coisas na vida da gente que não precisa nem orar, irmão. A gente sabe a resposta. Está aqui, ó. Será que nós precisamos perguntar a Deus se a gente precisa vir por culto? Está na palavra do Senhor, irmão. Está lá, ó, em Hebreus 10:25, dizendo: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos. É isso? Uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Querido, nós não precisamos perguntar a Deus se nós devemos entrar em um relacionamento homossexual. Está lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Nós não precisamos perguntar a Deus, querido, se nós podemos mentir no imposto de renda, mentir no trabalho, mentir para alguém. Por quê? Porque a mentira é proibido pela palavra de Deus. O pai da mentira é o cão. Se você mente, você é filho dele. Nós não precisamos, queridos, orar perguntando a Deus se a gente pode ter relacionamento sexual entre namorados, em moralidade. Nós não precisamos perguntar a Deus se eu posso ter um relacionamento com outra mulher fora do casamento. É adultério. Tem algumas coisas que são lógicas, são padrões.
E não precisamos perder tempo e ir consultar a Deus. E era isso que Deus está falando para Balaão. Você quer orar e me perguntar se deve ir fazer o mal com o meu povo? Beleza, já que você não entendeu a dica, eu vou dizer para você, Números 22:12. Deus fala com Balaão e diz: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Aí Balaão levanta de manhã e leva a resposta aos líderes. Números 22:13. De manhã Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque, que tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor, Yahvé, não está deixando que eu vá com vocês. Muitos olhariam para essa declaração e aplaudiriam. Muitos olhariam para essa declaração e diriam: pô, profetaço, obedecendo a Deus. Tem uma dica nesse versículo que vai condenar o coração de Balaão. Note, querido, que ele diz: Deus não permitiu que eu fosse. Ele não disse: olha, eu entendi o contexto, é povo de Deus, é uma aliança, e eu sou profeta dele, por isso eu não vou. Não, ele diz: eu não posso ir, porque ele não deixa eu ir. Note que o que estava restringindo Balaão de ir fazer aquilo que aqueles líderes queriam, não era a vontade dele, ele estava sendo restringido pela ordenança de Deus. Não é a área do coração dele. Se fosse perguntar para ele: qual seria a tua vontade? Eu quero ir, mas eu não posso, porque Deus não deixa. Para entender um pouquinho melhor esse contexto, vamos contar uma historinha. Imagine um adolescente, um jovem. Não vou citar nomes, tá, irmão? Porque a Jaque já não gosta muito. Eu uso ela muito com exemplo, então não vou usar ninguém. Amém? Vamos pensando aí, fica mais fácil e a gente não tem problema. Glória a Deus. Um adolescente, um jovem, combina a moçada para sair no sábado à noite, beleza? Pô, vamos para o shopping, vamos para o cinema. O jovem curte isso, eu vivi muito isso antes de casar. Aí o jovem chega em casa: pai, mãe, eu vou sair sábado à noite. Vai não. Sábado é dia da família. Nós vamos nos reunir, nós vamos jogar joguinho. Joguinho tabuleiro, divertidíssimo, né? Dia da família. Aí a moçada passa no zap: vamos embora. Pô, mas não posso ir. Por quê, cara? Meus pais não deixam. É dia da família. Pergunto para você: quem está restringindo ele de ir? Os pais. Ele gostaria de ir, sim ou não? Sim, é óbvio. O que está restringindo ele de não ir? A ordenança dos pais. Vai construindo aí, irmão. Os líderes chegam para Balaque e dizem: olha, não veio, Deus disse que não era para ele vir. Balaque não se conforma, por quê? Porque a última alternativa dele era isso: é que ele fosse ajudado pelo profeta, que o profeta amaldiçoasse, aí a maldição cairia e ele poderia destruir esse povo. Era muito poderoso, ele não poderia acabar com esse povo. O que Balaque faz? Pega outros líderes mais renomados, mais oferta e riquezas, e envia de novo a Balaão. Querido, deixa eu dizer algo para você. O diabo, ele não pode obrigar você a nada, amém? Ele não pode, por quê? A palavra do Senhor diz, olha, Tiago 1,14: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, sendo este arrastado e seduzido. A palavra-chave aqui é seduzido. O que o diabo faz, querido? Ele seduz você, ele conhece você, ele me conhece. Ele estudou a geração dos seus pais, dos seus avós. Ele sabe aonde é o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe aonde pega você. Por muitos anos, querido, eu sofri com pornografia. Não tenho vergonha de falar para você isso aqui. Me expõe mesmo, não tem problema nenhum. Pô, pastor. Irmão, eu sou pastor há 6 meses.
E mudou alguma coisa? Não, continuo sendo um homem, gente como você. Eu estou livre há um bom tempo. Mas eu sei, querido, quais são os gatilhos na minha vida que desencadeiam isso. Então eu estou esperto na paçoca. Eu estou antenado. Se o diabo botar uma carreira de cocaína na minha frente, eu dou risada. Se ele botar um copo de cachaça, de conhaque, Malzebir é difícil, né, mano? Aí, sabe? De vez em quando o pastor Gilberto, vou falar, tá, irmãos? De vez em quando o pastor Gilberto vai lá em casa, a gente toma uma Malzebir, tá? Malzebir, que é essa cervejinha preta, né, Beto? Metade para cada uma, né, irmão? Tá, irmão? Não adianta o diabo colocar diante de mim bebida. Ele sabe o que coloca diante de mim para tentar me seduzir, tentar me pegar. E na vida de Balaão, ele sabia que Balaão tinha um problema. Ele tinha um desejo profundo, prejudicial por riquezas, recompensa e status. Ele sabia. O que ele fez? Ele trabalhou no desejo de Balaão. Ele aumentou a oferta. Ele disse: olha, eu vou te cobrir de ouro. E ele envia. Então esse povo lá, esses líderes, está lá em Números 22, 18. Balaão respondeu para os líderes: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, Yahvé. Mais uma vez, querido, eu e você talvez aplaudiríamos, diríamos: pô, esse cara é obediente. Nada mudou, irmão. Olha o que ele diz ali, ó: eu não poderia fazer coisa alguma, porque ele estava ainda sendo restringido pela palavra do Senhor. Mais uma vez, o versículo, a palavra de Deus nos mostra o coração desse cara. Ele estava sendo restringido por uma orientação, a lei da palavra de Deus. Mas olha só, em Números 22, 19, ele vai dizer: mas agora eu peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa a dizer. Irmão, Deus não muda. Ele já tinha dado a sentença. Ele disse: não vá com esse povo, porque você não vai amaldiçoar esse povo. É um povo abençoado. E ele recebe esse povo de novo, com todas aquelas riquezas. Ele disse: olha, eu não poderia, eu não posso, porque eu estou restringido. Ele não era louco de desobedecer a Deus. Mas agora ele diz: poxa, espera aqui um pouquinho. Quem sabe Deus tem uma novidade para mim e para vocês. Quem sabe Ele tem um escape. Olha só, mesmo assim, Balaão escolheu orar aquela noite. Números 22, 20. Durante a noite o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: vá com esses homens que vieram te chamar, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu te disser. Opa, Deus mudou de ideia. Não era para ir. Ele sabia que não era para ir. Ele diz: uma dessa eu orando, quem sabe Deus muda de ideia. Poxa, será que Deus sabia que a primeira oferta que viria, Ele diria não e depois voltaria uma oferta maior e melhor? Poxa, Deus é poderoso. Será que Deus mudou de ideia, irmão? Que coisa muito estranha. Mas olha o que vai acontecer no versículo 22. Números 22, 22 vai dizer: e Deus ficou irado porque a Balaão foi. Balaão ia montando a sua jumenta e 2 dos seus empregados acompanhavam. De repente um anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Deus endoidou. Deus despirucou. Ou Deus agora está esquizofrênico, porque Ele dá uma orientação, depois Ele reforça, depois Ele diz para ir, era o que o cara queria, o cara se apressa a ir, e quando ele vai, Deus se ira. Tem sentido?
Deus está querendo dizer? O que Deus estava planejando com isso? Eu não sei você, querido, se já aconteceu isso com a tua vida. Pense aí. Não sei se você já parou para pensar que Deus muitas vezes te respondeu a respeito de algo que você estava procurando. Você tinha no seu coração a resposta dele sobre aquilo, mas mesmo assim, você sabendo da vontade dele, você foi até ele em oração. Você foi talvez persuadi-lo para que ele mudasse, ou ele melhorasse aquela decisão que estava no teu coração. Eu não sei você, comigo já aconteceu. Antes de eu casar com a Jaque, antes de eu conhecer a Jaque e casar com ela, eu tive um relacionamento de 7 anos. Fui noivo, tinha casa comprada. E uns 2, 3 anos antes de eu terminar o relacionamento, Deus já tinha colocado no meu coração que aquele relacionamento não era para mim. Fica a dica para os jovens. Eu tinha convicção e certeza que no meu coração aquele relacionamento não era de Deus para a minha vida. Mas mesmo assim, irmão, eu tinha uma esperança. Porque eu ia muito retiro, muito seminário, e lá tinha os jovens que testemunharam a respeito de casamento, que Deus fez um milagre, que Deus transformou. Então aquilo muitas vezes me dava uma esperança. E eu sabia no meu coração que aquilo era falido. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me lembrou disso. Ele disse: lembra, filho? Lembra dessa experiência? Hoje você entende, não entende? E eu orando, querido, a respeito disso, que Deus mudasse, que Deus fizesse um milagre. E um dia eu estava orando, foi uma das experiências mais fortes na minha vida. O Senhor, Deus falou: filho, chega. Se você escolher ficar com ela, beleza, é a sua escolha. Mas aquilo que eu tenho sobre a sua vida com ela é impossível. E eu não entendi naquela época muitas coisas. Hoje tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu entendo. E eu resolvi, querido, acabar com o relacionamento. Muitos me chamaram de louco na época. Muitos diziam: cara, você está fumando. Você está doidão, mano. Largando essa menina, casa comprada. Olha a vida que vocês vão ter. Mas só eu sabia o que estava no meu coração, irmão. Só eu sabia o que Deus tinha me falado. E Deus só falou para mim. Não falou mais para ninguém, para prejudicar um pouco mais a minha vida. E hoje eu entendo que se eu tivesse escolhido ficar com ela, quem sabe a ira de Deus teria caído sobre a minha vida. Quem sabe hoje eu nem aqui estaria. Quem sabe eu nem estaria vivo. E há uma verdade, querido, aqui revelada na história de Balaão. Muitas vezes nós desejamos, nós cobiçamos algumas coisas. E muitas vezes nós vamos a Deus, e Deus muitas vezes não se escandalize. Deus permite isso na nossa vida, mesmo sabendo que isso será prejudicial. Ele entrega na minha vida, entrega na sua vida. Exemplos bíblicos a respeito disso. Israel, querido, queria um rei. Eles foram até Samuel. Samuel, nós queremos ser uma nação igual às outras. Nós queremos um rei. Samuel vai consultar a Deus. E Deus diz: olha, um rei vai dominar sobre eles. Um rei vai pegar o melhor da terra. Um rei vai pegar o melhor dos frutos, dos cereais. Um rei vai pegar os filhos para o exército. O rei vai pegar as filhas para trabalhar no palácio. E eles vão escolher um rei. Eles vão se arrepender. E eu não vou ouvi-los depois. Samuel vai até o povo e diz: traz essas ordenanças de Deus. Eles dizem: não, nós queremos um rei. Nós queremos ser como as outras nações. Samuel vai a Deus e Deus diz para Samuel: ok, dê a eles o que eles querem. Dê a eles o rei. E você conhece a história. Saul é levantado e vê a trajetória, o que aconteceu com o povo de Israel. Por quê? Porque Deus queria ser o rei, o Senhor de Israel. Essa era a intenção dele. O povo de Israel saiu do Egito. A palavra do Senhor diz que Deus sustentou o povo com o maná. O maná, querido, era um alimento do outro mundo. Trocando em miúdos, olha só, mais tarde Elias comeu apenas 2 porções desse maná, e ele correu sem parar durante 40 dias.
Eu estava precisando desse maná. Alimento do outro mundo. Era o alimento que fortalecia, que trazia vida. E o que eles queriam de Deus? Carne. Nós queremos carne, porque lá nós tínhamos carne. O Senhor milagrosamente faz voar codornizes. Eles podiam pegar com a mão, caía na porta da tenda, e eles se fartaram de carne. Olha só o que diz lá em Salmo 78, 29 e 31. Então eles comeram e foram bem servidos, porquanto Ele, Deus, lhes deu o seu próprio desejo, e eles não se afastaram do seu desejo, mas enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira do Senhor veio sobre eles e matou os mais gordos deles e feriu os homens escolhidos de Israel. O filho pródigo, querido, é mais uma realidade. O pai sabia que se entregasse a herança antecipadamente, esse filho não tinha maturidade para gerir essa herança. Mas o que ele fez? Ele deu do mesmo jeito. Muitas vezes que na nossa vida nós cobiçamos tanto algo, tanto alguma coisa, nós desejamos tanto, e Deus vê o desejo no nosso coração, e mesmo sabendo que nós vamos ter problemas no futuro, Ele nos entrega. Balaão agora está no caminho, feliz da vida. Por quê? Porque ele queria aquilo, era o que ele desejava e Deus tinha permitido. Ele está no caminho. A palavra do Senhor diz que um anjo de Deus se colocou diante dele. E a palavra, o anjo de Deus, muitas vezes quando você vai estudar a Bíblia, avaliar, quando essa frase vem, o anjo do Senhor, alguns teólogos, estudiosos dizem que o próprio Deus está ali. E eu creio dessa forma, eu creio que o próprio Deus desceu para impedi-lo. E ele está caminhando, e o anjo do Senhor, o próprio Deus, se coloca no caminho. E diz a Bíblia que a visão da jumenta se abre. E ela então vê aquele anjo e diz: opa, pula para o lado do caminho. Balaão fica irado e desce a borracha nela. E coloca ela no caminho de novo. E está no caminho, o anjo sai daquele lugar e vai para o outro, onde tinha 2 muros, dificultando a passagem. Diz a Bíblia que a jumenta vê, salta de banda, passa entre um muro e machuca até a perna de Balaão. Balaão fica irado, desce, bate nela de novo, põe ela no caminho, vamos para o lugar. O anjo sai daquele lugar e se coloca numa posição que não tinha escapatória, não tinha como fugir. A jumenta viu e deitou-se e ficou quietinha ali. Balaão ficou irado e bateu nela. A Bíblia diz que Deus abre milagrosamente a boca da jumenta, e a jumenta diz para ele: por que você está me batendo? O que eu fiz para você, para que você 3 vezes me bateu? Interessante que é um diálogo entre Balaão e a jumenta ali. Balaão sequer se dá conta que está falando com a jumenta. Você se desviou do caminho 3 vezes, nós temos um compromisso. A jumenta diz: mas quando que eu fui rebelde com você? Nunca foi. A Bíblia diz que milagrosamente a visão de Balaão agora se abre, e ele vê o anjo, ele vê Deus com a espada desembainhada, e Deus diz para ele: a jumenta te salvou, porque se não fosse ela, você estaria morto, e eu pouparia ela, e você não, porque você foi rebelde. Olha só, Números 22 e 34. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor achar que que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. Irmão, se eu tivesse visto Deus ou o anjo, eu teria dito para aqueles caras: mano, fui, não volto mais. Balaão confessa o pecado, mas pergunta: se o Senhor achar que eu não devo, eu volto para o caminho. Não. De todas essas experiências, perguntando ainda.
se ele devia continuar ou não. Olha só, lembre-se, o pecado cresce em força através do engano nas nossas vidas. Irmão, sabe quem foi Balaão? Olha só, quem Balaão foi? Foi um profeta que conhecia a presença de Deus. Ele conhecia a voz de Deus. Ele viu a Deus. O anjo do Senhor, Deus abre, ele vê o próprio Deus. Deus colocava as palavras dele na boca de Balaão. Mais para frente você vai ver ele abençoando Israel. E Deus diz que Deus colocava as palavras na boca de Balaão para que ele profetizasse. Balaão, querido, profetizou uma das maiores frases que nós usamos na igreja hoje: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Balaão viu a Cristo. Ele diz na profecia que ele está dando para abençoando o povo de Israel: vejo, não agora, aquele que é a estrela de Jacó. Balaão, querido, nunca errou uma profecia. Tudo aquilo que ele falou para Israel aconteceu, se concretizou. E a Bíblia diz, querido, que Balaão foi um falso profeta. Apocalipse 2,14. Balaão, querido, olha as referências, e a Bíblia diz que ele foi um falso profeta. O que define Balaão, querido, como um falso profeta, não era aquilo que ele falava, e sim o seu coração. Balaão profetizava em troca de pagamento. Balaão, querido, Balaão não fez o que deveria fazer. Por quê? Porque ele estava sendo restringido pela palavra do Senhor. Mas no seu coração ele queria ir, no seu coração ele queria estar, no seu coração ele queria amaldiçoar, ele queria as riquezas, ele queria a honra, ele queria o glamour daquele rei. Querido, na nossa vida, na nossa realidade, na nossa igreja, isso acontece à torta e direito, irmão. Quem sabe você está aqui hoje à noite, você está no culto, porque você está sendo restringido pela palavra do Senhor. Quem sabe o teu líder, se você não vier, ele vai te cobrar amanhã. Você está aqui porque talvez o pastor Gilberto vai notar a sua falta e vai dizer para você: pô, não foi no culto, varão? Quem sabe você está aqui, querido, e você não sabe nem o título da minha mensagem. Quem sabe você está aqui, mas o seu coração está no McDonald's daqui a pouco. Está no resto do almoço, estava gostoso demais, você vai bater o resto agora. Quem sabe que a palavra do Senhor hoje para você é um peso, é uma restrição. Quem sabe você lidera um grupo, você lidera um ministério, e isso para você é um peso hoje. Você está onde você está porque você está levando esse fardo. É penoso, é difícil, não é o que está no seu coração. Eu ouvi uma frase de um pastor essa semana, põe lá, Francisco. É muito forte a palavra, mas é uma realidade. Olha lá. Isso não vai melhorar ali, né? Senão eu leio aqui. Olha só, ele diz assim, ó: Deus, querido, tem muito senso de humor. Por quê? Porque ele tem o costume de derramar dons e usar pessoas que irão para o inferno. É muito forte, irmão, mas é uma realidade. Deus costuma derramar os seus dons, costuma usar as pessoas, e essas pessoas, um dia diante dele, ele vai dizer: não vos conheço. Mateus 7. Essa realidade de Mateus 7 para mim hoje é clara. Por quê? Porque tem muitos, querido, agindo no dom, tem muitos, querido, vivendo sobre o peso da palavra de Deus, mas não tem Deus no seu coração, não tem a paixão por Ele.
Está com uma música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está domingo na igreja, vive lendo, mas a Bíblia não é prazer na vida dele. A Bíblia não é um manual que o alegra, que ele tem prazer, que ele regozija. Para ele estar na igreja é um peso, para ele ser líder é um peso. Não vou dizer para você que não vir para a igreja, venha, mas vamos orar nessa noite para que Deus mude o pensamento, mude a sua motivação, o seu coração. Querido, é doído ouvir isso. Quem sabe está olhando para mim dizendo: meu Deus, cara, que palavra doída. Quem diz a Jaque, o pastor do UFC, só bate. Querido, nessa noite eu não quero que você tenha essa intenção, que você me olhe com esses olhos, mas que você abra sua mente e pergunte para você mesmo: qual o motivo de você estar aqui? Quem Deus é para você? Deus somente está aqui para você ou Ele está no seu coração? Balaão, querido, foi um servo de Deus, foi um profeta do Deus vivo e altíssimo. E assim mesmo a Bíblia diz que ele foi um falso profeta. Você já imaginou você chegando diante de Deus um dia? Mas Deus, eu profetizei, Deus, eu ajudei pessoas, Deus, eu curei em teu nome, Deus, eu fiz isso. Não conheço, não te conheço. Como é teu nome? Ah, não conheço, nem aqui está escrito. Tchau. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, querido, que existe algo mais do que hábito, do que rotina, do que ter a palavra do Senhor somente na mente e não no coração. E aquilo que Deus tem falado ao seu coração, siga, vá em frente. Não seja, querido, dominado. Não seja, querido, restringido pela palavra. Saiba que as leis do Senhor estão aqui para mim e para você, mas nós precisamos nos alegrar, ter prazer na palavra do Senhor e viver não como um fardo, como um peso, e sim com prazer e alegria. Eu não sei você, querido, mas essa palavra bateu em mim. E eu refleti dizendo: Deus, em muitos momentos eu fui dessa forma. Eu tenho orado a Deus: Deus, eu não quero orar porque eu tenho que. Eu quero orar porque eu quero ter prazer em estar contigo. Eu não quero ficar lá aquela 1 hora com aquele peso. Não, eu quero desfrutar. Deus, hoje eu não consigo. Me ensina, me ajuda, me atrai. Coloca no meu coração alguma coisa diferente, para que eu possa viver essa realidade, não por pesar e não por obrigação, mas porque eu quero estar com o Senhor, porque o Senhor faz bem para mim, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Salvador. E independente de onde o Senhor vai me levar, o que o Senhor vai fazer através da minha vida, que o Senhor não faça nada, mas que eu te conheça, e que um dia diante do Senhor, o Senhor possa abrir a porta, possa dar aquele sorriso e dizer: entra para o gozo eterno, meu filho, porque eu te conheço. Eu não sei se isso mexe com você, comigo mexe. Eu sinto um nó aqui dentro, irmão, que... E hoje nós temos tudo o que temos e não vencemos o pecado. Nós não avançamos. Nós temos a presença do Espírito que nos fala, nós abrimos mão. Nós temos a palavra de Deus, nós não lemos. Nós temos um meio de comunicação, nós não oramos. E nós estamos na igreja hoje, irmão, como Balaão, barganhando com Deus, e estando aqui porque nós temos interesse, não pela presença dEle, mas quem sabe estar aqui na frente, porque aqui é holofote, ou estar ali, porque ali é holofote, solar a guitarra, entortar ela, para que os outros vejam. Para Deus, que isso não é nada, isso é palha que o fogo vai consumir. E nós precisamos passar para o outro nível.
Comunidade Cristã Betesda precisa passar para um novo nível. Você quer o novo de Deus na sua vida? Suba o nível, irmão. Abra a mão. Vire a página. Chega de mesmice. Chega de peso na minha vida. Chega de obedecer a palavra porque eu tenho que. Pastor Gilberto ministrou alguns meses atrás. E ele diz que Deus diz para ele: olha, eu gostaria que você quisesse. Eu queria que você quisesse. Ele contou a experiência de um pastor. Deus que está interessado em mim e você, mas Ele quer que eu e você queiramos estar com Ele. Guarde essa palavra, querido. Deus costuma dar dons e usar pessoas que irão para o inferno. É doído, é difícil ouvir, mas é uma verdade, irmão. Deus hoje sonda o seu coração, o Espírito de Deus investiga e olha o seu coração, e Ele sabe a motivação, Ele sabe como está o seu coração. Fica de pé em nome de Jesus. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho no meu coração algo muito forte. Eu quero orar com vocês aqui na frente. O pastor Gilberto já orou, já chamou. Se essa palavra que eu disse tem a ver com você, se você quer avançar, se você quer ir além, se você tem dificuldade em tudo isso que eu falei, vem aqui na frente, como eu estou, e eu quero orar com você em nome de Jesus. Venha rapidinho. A palavra de Deus é um peso para a sua vida? Venha para frente. O ministério que você está exercendo é um peso? Venha para frente. Vir na igreja para você é um peso? Venha para frente. Estar no grupo familiar para você é um peso? Venha para frente, irmão. Obedecer ao Senhor para você é um peso? Venha para frente. Saiba, querido, que Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo excelente para a sua vida. Tire do seu coração todo padrão, toda caixinha pronta. Se abra para Ele. Viva o cristianismo genuíno e verdadeiro, não porque você entende, mas porque você o ama, você o quer, e você quer coisas novas para a sua vida. Não por uma legalidade, por uma religiosidade, mas porque você entende. Você o ama e o Senhor queima o seu coração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Estenda as tuas mãos aqui para frente, vamos orar por esses amados. Deus, em nome de Jesus, eu quero adorar ao Senhor e glorificar ao Senhor, Deus, porque somente Tu és Deus. Muito obrigado, Deus, pelos corações que aqui estão. Obrigado pela Tua palavra ministrada. Deus, apesar de ser uma palavra dura, doída, mas é uma realidade. Deus, vira a página, muda as nossas vidas, transforma os nossos corações. Deus, tira esse coração de pedra e Deus, e coloca um coração de carne, um coração, Paizinho querido, que o Senhor compartilhou com o profeta Ezequiel. Da mesma forma, transforma, Deus, incendeia essa igreja. Deus, traz o Teu novo, traz o Teu renovo, muda a história dessas pessoas, muda os negócios, muda o trabalho, muda a vida, Senhor querido. Que essas pessoas sejam a partir de hoje embaixadores da Tua palavra, embaixadores do Senhor. Que os seus corações queimem de paixão, queimem de amor por Ti. E Deus, que o Senhor a cada dia se manifeste na vida deles. Que eles, Paizinho querido, obedeçam a Tua palavra, não porque são obrigados, não porque estão restringidos por ela, mas porque amam o Senhor e querem, Paizinho querido, estar contigo. Querem, Paizinho querido, viver nesse mundo temporariamente com a Tua presença, cheio do Senhor e da Tua glória. Eu abençoo cada vida aqui, Deus,
nessa noite, em nome de Jesus, porque somente Tu és Deus. O Senhor é grande, o Senhor é único, e o Senhor virá. Eu sei, Deus, que o Senhor virá um dia, e o Senhor, Deus, vai nos chamar pelo nome. O Senhor vai dizer: filho amado, entra para o gozo eterno, porque eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o teu nome, eu sei o teu coração, eu sei aquilo que tu fizeste, e aquilo que tu fizeste foi por amor à minha vida, foi por amor a mim. Bendito seja o Senhor. Deus, que possamos, Deus, nesse ano continuar, Deus, experimentando do Senhor, das novidades de Ti, que o Senhor, Deus, se manifeste, Deus, a cada dia em nossas vidas, de forma sobrenatural. Deus, descortina a Tua palavra nos nossos corações, descortina, Paizinho querido, os segredos que estão nela, e que possamos, Deus, a cada dia avançar, possamos, Deus, nos aproximar mais e mais de Ti, Deus, e possamos avançar nesse tempo, nesse local, nesta redondeza, e que possamos, Paizinho querido, propagar o Teu Evangelho como verdadeiros atalaias do Senhor, que não tem com que se vergonhar, que Deus, que realmente tem um acordo somente contigo, que não tem interesse, que não quer barganha, está aliançado com o Senhor, porque te ama, te quer, Deus, e quer estar contigo a partir de hoje e pelo resto da vida e a eternidade. Deus, eu abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Aplauda ao Senhor, querido, porque Ele merece. Bendito és Tu. Querido, seja livre. Seja livre. Mude da tua vida. Tire da tua vida todo padrão, toda religiosidade. Tire da tua vida tudo aquilo que te aprisiona. Seja livre no Senhor. Essa é a casa do seu Pai. Sinta-se em casa, irmão, e adore Ele da melhor forma possível. Amém? Deus seja louvado.